Os dados fornecidos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Assim, explica Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, psicógrafo do livro ditado por Humberto de Campos, a finalidade da obra. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vai nos falar da significação espiritual do nosso país. Em nosso seriado, refletiremos sobre a responsabilidade de sermos brasileiros na pátria do Cruzeiro. Temos a vocação de contraponto nas expressões materializadas e transitórias do mundo, com potencial para incentivar virtudes em favor da vida imortal do espírito. É inquestionável a magnitude das riquezas materiais do nosso Brasil, mas propomos aguçar o nosso olhar para um foco intrínseco, o Brasil espiritual, povo fraternal e generoso que sonha e trabalha, cuja alma se transformou em flor amorosa, tendo em suas sementes o vigor da miscigenação racial. Assim atesta o autor espiritual Humberto de Campos, complementando que nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Sem dúvida, veremos no futuro a terra do Cruzeiro escrever sua história de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para o Brasil a árvore magnânima do seu Evangelho. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, caminhamos na vanguarda, sob a inspiração de Ismael, preposto de Jesus e protetor do nosso Brasil. Em nossa marcha através dos tempos, temos o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e, com nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Boa noite, amigos. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos nesse projeto maravilhoso. A série de estudos Comece pelo Começo, um projeto da Federação Espírita do Estado de Goiás, com a coordenação da área de estudos do Espiritismo e da Comunicação Social Espírita. Sejam bem-vindos. Hoje teremos a live Brasil, um coração para o mundo, que vocês já sabem que está intercalando com a Revista Espírita, quinzenalmente. Então, hoje temos o Brasil. Uma imensa alegria estarmos juntos. Eu sou Valéria Curcio, mulher de meia idade, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma blusa azul e preta. É uma alegria estar com vocês. Boa noite a todos que nos acompanham. É tão bom, né, ver o pessoal reunido, aqueles nomes conhecidos, né, Valéria e Denise? Até eu queria chamar a atenção que eu estava olhando o Insta essa semana e vi que a Cleidinha, que está sempre aqui com a gente, adquiriu o livro já para acompanhar o nosso estudo, muito bom. Lembrando que hoje é o capítulo 2, né, o nosso
norte na live, e lembrar a todos, né, de compartilhar, curtir o vídeo, para que a rede entenda que o conteúdo é relevante e continue levando a cada vez mais e mais pessoas para esse grupo sempre, né, aumentar. Eu sou a Camila, tenho 39 anos, eu tenho a pele clara, olhos castanhos, uso óculos, cabelo na altura dos ombros, com mechas loiras. Hoje eu estou com uma blusa que eu não sei descrever, preta com detalhes em marrom, branco, cinza, mas o que importa é que estamos aqui juntos, né, Denise? Isso, gente, boa noite. É sempre muito bom estar aqui. Aliás, a gente já entra emocionado, né? Porque depois desse vídeo, a gente já entra meio que segurando, né? Porque a gente já entra na emoção. E é realmente com emoção que nós estamos aqui essa noite, não só com as minhas parceiras aqui, Valéria e Camila, como com todo mundo que entra, que está no chat, o Elahá e a Cris, que daqui a pouco estão aqui conosco, e, obviamente, que a gente também não pode deixar de falar desses nossos parceiros que também estão junto conosco nessa transmissão, né? Agradecendo primeiro, óbvio, a FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, que nos permitiu, nos autoriza e nos incentiva cada vez mais estarmos aqui nesse estudo, nessa live. Então, obviamente, que a FEEGO também é uma das nossas parceiras de transmissão, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né? A FEEGO Livraria também é nossa parceira, e sem contar com os canais também de transmissão, Web Rádio Fraternidade, a Rede Espírita, a Rede Amigo Espírita e TV CERJ, também aqui conosco, TV Goiás Espírita. Então, todo esse conjunto de amigos nos ajudam a transmitir esse estudo a tantos corações. Eu sou Denise, falo aqui de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Meus cabelos são curtos, castanho escuro, olho também castanho escuro, e hoje eu não estou tão indefinida na blusa, mas eu estou com uma blusa meio colorida que também não dá muito para ver, né? Gente, e é realmente com muita alegria que nós aqui hoje estamos todos juntos para mais um estudo. E vamos, com alegria, convidar os nossos facilitadores para que eles também estejam conosco. Bem-vindos, Cristiane Drux e Jorge Elahá. Alegria ter vocês aqui. Oi, queridas. Jorge, que bom te ver. Olá, Cris, uma boa noite para você. Boa noite, Valéria. Boa noite, Denise. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os nossos companheiros ligados na nossa live, através dos canais da FEEG e dos nossos canais parceiros. Uma boa noite para todos nós, que tenhamos realmente hoje momentos muito agradáveis de estudo e de reflexão sobre os nossos pontos que a gente tem para debater na noite de hoje. Muito bom. Fala, Valéria. Não, eu queria dizer que o Brasil está reunido aqui mesmo, né? Que a gente ia falar isso. Fala então. Eu ia falar isso, a alegria de termos o Brasil. Eu estou falando de Goiânia, Denise de Jaraguá do Sul, Camila de Joinville, Jorge de Porto Velho e Cris da região serrana do Rio de Janeiro. Olha que maravilha. A oportunidade que temos, né, que o virtual nos proporciona de nos reunirmos e estudarmos juntos com essas tantas pessoas que estão acompanhando, né, do Brasil inteiro. Que alegria estarmos aqui. Então, vou convidá-los agora para a gente fazer uma prece, para a gente iniciar esse momento de estudo maravilhoso. Então, com os corações serenados, conectados com o Mestre Jesus, este que transplantou para o Brasil a árvore magnânima do seu Evangelho, que possamos ser fiéis, condutores desse trabalho, que possamos ser dignos de conduzir e levar o Evangelho a tantos corações. Esteja conosco, Mestre querido, neste momento de estudo, de aprendizado, mas principalmente de iluminação para os nossos espíritos. Que tenhamos uma boa noite e um bom estudo. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E agora, já convidamos vocês para tiverem dúvidas, lembrando que nós estamos hoje, o fio condutor, como Camila já trouxe, é o capítulo 2,
né, do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que você pode adquirir, né, na FEGO Livraria. Não posso deixar de falar, gente, do meu xodó, né, da FEGO Livraria, que você pode adquirir tanto as obras que estamos estudando no Comece pelo Começo, as obras fundamentais, mais a Revista Espírita, e agora também a Obra do Brasil. As meninas da livraria esses dias ficaram muito felizes que alguém visitou a livraria e comprou todo o Pentateuco, mais a Revista Espírita, mais o Brasil. Aí, na hora que ela foi pedindo as meninas, nossa, ela está estudando, ela está na série Comece pelo Começo. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria ter vocês conosco. Então, para iniciarmos o estudo de hoje, Cris, Jorge, é com vocês. Nós retornamos daqui a pouco. Valéria, Camila e Denise retornam para a interação, né? Então, a gente fica aqui já o nosso pedido, estimulando vocês, a todos que nos acompanham, que participem, coloquem as suas questões, né, Larra? Aqui, num segundo momento da nossa live, a gente vai querer interagir com vocês, tentando responder algumas dúvidas. Mas, Elahá, então a gente vai se debruçar sobre o capítulo 2 hoje, a Pátria do Evangelho, como na primeira edição, né, na primeira oportunidade, eu dei o pontapé inicial. Dá o pontapé inicial hoje, meu amigo. Ah, claro, sim, Cris. Esse capítulo 2 da obra, ele vai ser uma janela para a história de Portugal. Diferentemente do capítulo 1, que é uma espécie de panorama geral das circunstâncias que iriam se dar dentro da obra, e os capítulos seguintes, que vão se ater especificamente sobre a história específica do Brasil, o capítulo 2 não poderia ser diferente, senão um olhar sobre a própria história de Portugal, tentando mostrar o cenário e a sucessão do poder, de como é que as coisas foram acontecendo dentro da dinâmica da construção do momento do surgimento da Escola de Sagres. Então, nós vamos começar essa discussão quando a gente percebe que a história vai apresentar a presença de um rei considerado muito importante no século XV de Portugal, que é o rei Afonso V. Esse rei é um rei tido como um rei muito culto. Era um período bastante complicado na história de Portugal, porque havia acontecido um avanço muito grande das forças muçulmanas pelo norte da África. Então, não era de hoje que as forças muçulmanas estavam tomando o norte da África, e por isso havia ali um país, hoje conhecido como Mauritânia. A Mauritânia era o local onde viviam quem vive na Mauritânia são os mauritanos, ou chamado também de mouros. Então, os mouros eram oriundos da Mauritânia, e eles, então, convertidos ao islamismo, vão promover um fenômeno de tentativa de conquista de toda aquela região da Península Ibérica. Eles vão invadir a região da Espanha durante um longo período, haverá guerras muito sangrentas entre cristãos e muçulmanos tentando disputar o território. Eles chegariam até Saragoça, na Espanha, mas seriam impedidos por El Cid, Rodrigo Dias de Vivar, que vai comandar as equipes que vão começar a promover a retração da força muçulmana dentro da Espanha. E se você for à Espanha, você vai perceber que a região tomada pelos mouros é uma região com catedrais de estilo gótico, de estilo mais muçulmano. Eles deixam as suas impressões em várias partes do país e também em Portugal. Até o fado português, a música, ela tem a melodiosidade buscada dentro dos conceitos árabes, porque foi uma espécie de fusão do cancioneiro português com a influência dos mouros para fazer isso. Até mesmo em Lisboa, você tem um bairro muito famoso chamado Mouraria. A Mouraria era o lugar onde os mouros viviam. Então, houve uma convivência muito forte dos mouros com os portugueses durante um longo período, com oscilações de quem comandava aquele território. E durante mas o meado do século XV, nós vamos ter ali a presença forte de Henrique V, de Afonso V, que é um rei muito sábio,
muito inteligente, muito culto e muito guerreiro. Esse rei, Afonso V, ele vai ser, ao mesmo tempo, alguém que vai ter vitórias muito importantes na região do norte da África, segurando os mouros dentro do território deles para que eles não avancem mais, dando paz para Portugal. Ou seja, as vitórias de Henrique V, de Afonso V, foram muito importantes para refrear o avanço da força muçulmana e Portugal pudesse ter um momento mais tranquilo, de mais paz e de poder olhar para outras coisas, porque um país em guerra não tem cabeça para outra coisa senão lutar contra seus inimigos. Então, no momento em que Afonso V promove essas vitórias, eclode dentro de Portugal muitos pensadores, muitos elementos relacionados ao aspecto do desenvolvimento científico. E é quando Henrique de Sagres acontece. Então, por que a escola de Henrique de Sagres prospera? Porque Afonso V segurou os muçulmanos no território deles, permitindo que a nação conseguisse ter fôlego para que se desenvolvessem os trabalhos da escola de Sagres, aonde vai formar os grandes navegadores que o país iria ter durante os anos que se seguiriam. Henrique de Sagres monta o seu período de escola durante o reinado de Afonso V. Enquanto ele está vencendo as batalhas na África, Henrique de Sagres está promovendo o desenvolvimento tecnológico na busca de instrumentos como o astrolábio e outras ferramentas de navegação, sextante, que seriam muito importantes para que eles conseguissem sucesso no seu processo de navegação. Então, isso vai ser importantíssimo. E aí, quando chega lá pelo ano de 1460, essa tarefa da construção da escola estava conclusa, ou seja, Henrique de Sagres vai desencarnar, mas a escola permanece por um tempo, apesar da desencarnação dele. Depois do reinado de Afonso V, seu filho vai assumir o reinado, chamado João II, chamado o Príncipe Perfeito. O príncipe perfeito, porque ele conseguia articular, conseguia conjugar, conseguia pacificar, e aí ele consolidou a paz que houve a possibilidade de construção por seu pai. E aí nós vamos enfrentar um período novo, no qual João II vai consolidar esse processo do desenvolvimento tecnológico e a continuidade da ideia de seu pai, da escola de Sagres. E aí, na medida em que no reinado do filho, João II, a escola continua, mesmo após a desencarnação de Henrique de Sagres, nós vamos ter efetiva construção dos grandes navegadores que nós conhecemos. A escola se consolida, seus grandes mestres se estabelecem. Portugal, então, ganha musculatura no sentido de ensaiar seus navegadores, de jogar os seus homens ao mar. Vejam que é uma nação toda virada para o oceano. Ela é diferente de outros países da Europa que estão mais para dentro e, portanto, tem menos apelo da questão marítima. Os fados portugueses sempre falam do mar. O mar é muito forte na cultura portuguesa, diferente de França, da Alemanha, que não tem esse apelo com o mar tão grande. Portugal seria convocado por ser ponta de lança, o final da Europa, virado para o Oceano Atlântico, a ter essa convocação, esse chamamento para o processo da conquista desses espaços. Então, a gente vai ter, durante o reinado de João II, esse processo de conquista e avançar das navegações. Mas aí acontece um problema. João II só teve um filho. Um filho. Seria seu herdeiro. Então, Afonso V entregou para João II, e João II entregaria para seu filho. Mas ocorre que seu filho desencarna, e ele não tem para quem legar a descendência. Então, ocorre uma fratura na dinastia que estava vindo. Esses homens são, na verdade, construtores da escola de Sagres. Tem uma certa linhagem de pensamento que vai se extinguir na medida em que João II não vai ter um filho.
para continuar a sua descendência. Então, seu primo, o famoso Manuel I, destinatário da carta de Pero Vaz de Caminha, é que vai assumir, uma vez que o primo não tinha descendentes, no jogo da corte, naquelas questões lá de poder, sobra o reino de Portugal para Manuel I. E aqui é uma coisa interessante, né? O nome do rei de Portugal, quando o Brasil é descoberto, é Manuel. Emanuel. O nome dele é Emanuel. E esse nome tem conexão com o hebraico, Emanuel, que significa Deus conosco. Então, seu rei será Emanuel. Seu descobridor vai ser Pedro. Então, nós vamos ter aí algumas conexões bem interessantes nesse grande e belo capítulo da história. E Dom Manuel I, chamado O Venturoso, O Feliz, não sei se é porque ele herdou o trono do primo, mas O Venturoso é que vai ser aquele que vai estar no poder quando for lançada ao mar as caravelas que virão na direção do Ocidente, na tentativa de, entre aspas, encontrar um novo caminho para as Índias, mas que a gente sabe que intencionalmente eles buscavam terras no Ocidente. Maravilha. Elahá, você fez aí um belíssimo pano de fundo, né? Sublinhando a temática central desse capítulo da Pátria do Evangelho, que agora a gente vai costurar um pouquinho, né, com essas questões das ligações espirituais que iam se configurando nesse desenrolar da história humana, né? É interessante porque eu fiz algumas anotações nesse sentido, exatamente para poder evidenciarmos o incentivo espiritual que acabava acontecendo como pano de fundo de toda essa história que você nos narrou, né? Henrique de Sagres, né, já como espírito desencarnado, como Eliu, buscava inspirar os reis de Portugal a se manterem firmes nessa proposta de energia realizadora frente ao mercantilismo, né? Frente a essas grandes navegações que Portugal, nesse momento, era uma grande liderança, empreendia. Portugal empreendia essas grandes navegações em busca de rotas marítimas, em busca de mercado, né? Em busca de comércio. Existe uma coisa interessante aí, é que você tinha naquela época as caravelas portuguesas, mas você também tinha os galeões espanhóis, os galeões que eram produzidos pela França e pela Inglaterra, que tinham uma característica de construção diferente, no seguinte sentido. A esquadra espanhola eram verdadeiras fortalezas flutuantes. A quantidade de canhões que os galeões espanhóis possuíam e os ingleses era absurdo. Quando esses navios eram lançados ao mar, a sensação que você tinha era que era uma fortaleza que vinha andando em cima da água. E os portugueses, eles não tinham navios tão aparelhados do ponto de vista bélico. Eles eram realmente navios mercantes. Exatamente. Eles eram conquistadores. Claro, eles queriam terra, eles queriam conquistar, eles queriam território, queriam matéria-prima, queriam dinheiro. Era uma proposta mercantilista que eles estavam apresentando e, portanto, o sonho de Portugal era dominar o mundo vendendo, comprando e vendendo. Mas os espanhóis era na base do canhão que as coisas... Bélico, né? Exato. Era bélico, era uma bélico. Outra proposta, era diferente. Sim. E olha, olha a sincronicidade de todos esses elementos que a gente está colocando aqui sobre a mesa, né? Dom João II, como você falou, que era considerado o rei perfeito, né? O rei venturoso, o rei perfeito, cheio de qualidades, e realmente ele tinha muitas qualidades. Inclusive, Humberto de Campos diz que ele teve uma sintonia mental bastante significativa com Henrique de Sagres,
o nosso Elil, né, que já Já falamos dele, desencarnado? já desencarnado, então ele era inspirado por Elil, ele era inspirado por Henrique de Sagres para manter esse planejamento estratégico mercantilista para Portugal. E Dom João II, esse rei perfeito, ele foi exatamente a autoridade que negociaria o Tratado de Tordesilhas com os reis católicos da Espanha. Ele tem uma participação protagonista no Tratado de Tordesilhas, e esse reinado de João II, só para a gente marcar aí no tempo, ele vai durar de 1481 a 1495. Vasco da Gama descobre, né, o caminho para as Índias em 98, 3 anos após o desencarne de João II. Então, a gente tem ali um escalonamento, digamos assim, nessa construção marítima, né? Das grandes descobertas. E depois, 1498, Vasco da Gama faz ali o caminho para as Índias. Os portugueses acabam nesse mercado, né, nesse comércio marítimo, treinando muito essa troca cultural, que eu acho que isso foi uma herança significativa para o Brasil depois, a ser colonizado pelos portugueses. Então, havia essa vocação, né, de força integradora, havia o contato dos portugueses com vários povos diferentes, naquele trânsito comercial ali da Península Ibérica também, do Mar Mediterrâneo. Enfim, tudo isso foi muito significativo para depois sermos influenciados pelos portugueses, o povo brasileiro ter essa característica, né? E fala, Elahá. Existe uma coisa, até comentei isso na nossa live passada, mas eu vou falar de novo, é que não podemos esquecer que, no dizer de Humberto de Campos, os espíritos que desenhavam esse perfil psicológico da nação portuguesa eram os antigos fenícios, que eram exímios mercadores, comerciantes e navegadores do Mediterrâneo do passado. Então, aqueles povos, aqueles espíritos que estavam ali na Fenícia, hoje chamada de Líbano, e que eram grandes mercadores, viajavam todo o mar Mediterrâneo, pegando uma coisa daqui, levando para lá, e habilidosos no trato com as suas naus, feitas de cedro do Líbano, com aquelas velas que eram coloridas de vermelho e branco, que estão na bandeira do Líbano. Se você pegar a bandeira do Líbano, tem uma faixa vermelha, outra faixa embaixo, uma faixa branca no meio, aquilo é a vela dos fenícios, virada de lado, com o cedro do Líbano no meio. Então, as velas deles eram assim, vermelhas e brancas. E daí, eles vão depois reencarnar em Portugal. Então, esse estilo mercantilista está na alma do povo por esse tipo de perfil. Mas é importante observar que esse perfil mercantilista deles não é um perfil mercantilista agricultor. Isso. É um perfil extrativista. Eles chegam, encontram as riquezas e tiram. Eles têm um perfil diferente dos ingleses. Os ingleses plantavam algodão, colhiam algodão e enriqueciam os Estados Unidos. Portugal não tinha essa visão. Era chegar aqui, pegar o pau-brasil, pegar as pedras preciosas. É um estilo de saque, ou seja, eu venho, eu pego e eu levo. Esse é o defeito do povo. Qual é a imperfeição deles? O poder exploratório das coisas. Eles são predatórios, mas apesar das características predatórias, eles eram o povo mais miscigenável de todos eles. E o interessante nesse momento era buscar exatamente as características de miscigenação que a gente poderia oferecer para os povos que estavam por aqui. E a gente vai recuperar um pouco esse pensamento do perfil predatório, Elahá, que você tem toda a razão em apontar. Inclusive, esse era o lado negativo, realmente, dos portugueses. Haja visto, o primeiro grande ciclo econômico que a gente vai encontrar aqui no Brasil vai ser o ciclo do pau-brasil, né? Toneladas e toneladas de carregamentos de pau-brasil foram levados para a Europa pelos portugueses,
como uma matéria-prima mais imediata e de alto valor comercial. A gente, quando recebe, né, eu tenho trabalhado recentemente muito com turismo, quando a gente recebe os estrangeiros aqui no Brasil e a gente mostra um exemplar de pau-brasil, eles ficam impressionados, porque essa árvore traz a raiz do nosso nome. E por que Brasil? Né? Brasa, fazendo referência à tinta que se obtém na utilização do tronco. E vamos imaginar, século XV, né? Século XVI, no continente europeu, nós tínhamos ainda a prevalência dos nobres e da igreja como grandes centros de poder. E só os nobres e só os padres, só os religiosos, digamos assim, poderiam usar roupas coloridas. E o vermelho era um símbolo de poder. O vermelho era um símbolo de nobreza. Então, essa tinta extraída do tronco da árvore do pau-brasil era vendido a alto preço no mercado europeu e era artigo de luxo. E os portugueses fizeram aqui um verdadeiro escambo, né? Daí a origem da palavra também, extraindo toneladas de pau-brasil. E, além de aproveitarem a tinta do tronco da árvore pau-brasil, eles utilizavam a madeira para construir navios, que era uma madeira muito apropriada para a construção naval. Então, a gente tem todo um ciclo econômico sendo sedimentado a partir da exploração, por essa característica exploratória dos portugueses. Mas, dando cronologia ainda, e tentando seguir aqui o que Humberto de Campos também nos apresenta enquanto fatos históricos nesse capítulo, né, Elahá? Eu acho que nós podemos falar um pouco do momento que os portugueses aportam, literalmente, aqui no Brasil, né, e de como se dá essa mudança, né, do eixo da presença portuguesa da Bahia, do Nordeste, para depois migrarem para o sul, em direção ao rio, ao estuário da Prata, né, divisa Brasil, Uruguai e Argentina, que esse também era um grande objetivo dos portugueses. Falar um pouco desse processo de ocupação inicial. O que você acharia relevante, Elahá, a gente contar sobre isso? Eu quero contar uma coisinha que eu acho muito interessante, que é a carta de Pero Vaz Caminha. Meu Deus, todo brasileiro deveria ler e conhecer o início da história do Brasil. Porque a gente passa por cima disso como se esse documento não fosse importante. Mas, gente, é mágico o que ele fala. A riqueza de detalhes que Pero Vaz apresenta no texto chega a emocionar, porque assim, você está diante como se fosse um filme, ele vai descrevendo por detalhes. Aí o capitão parou o barco e desceram fulano e fulano. Na beira da água haviam homens que estavam ali. Eles, quando vêm, eles param e observam a nossa embarcação se aproximando. Aí os que estão no barco acenam para os que estão em terra. Os índios em terra acenam para os homens do barco. Isso é um negócio inconcebível, porque são pessoas estranhas. O que você poderia esperar? Uma defesa do território, um trabalho de territorialidade muito forte. Mas eles se aproximam e aí eles trazem pequeninos presentes, entregam para os índios, que dão um cocar para eles. Ele pega um cocar, um monte de penas que eles não sabem de que animal ele não sabe descrever, não sabe o que é uma arara, nunca viu uma arara na vida. Aí se ele passa um negócio, um enfeite de cabeça cheio de penas de pássaros, e aí ele recebe, e eles ficam conversando, depois eles seguem para a aldeia. Eles são levados para a aldeia. Eles são levados para a aldeia num processo pacífico. Os portugueses não precisavam ter sido violentos com o processo de colonização, porque depois vai acontecer uma exploração, uma escravização, uma violência, que está onde?
na característica da imperfeição das criaturas da Terra. Deus, na verdade, se utiliza de nós para promovermos o processo de crescimento. Nós somos os educadores dos nossos filhos. Deus confia a nós a tarefa de educar aquelas crianças que nascem no nosso lar. Nós somos cheios de defeito. Mas ele diz, vou dar a você a missão de dizer, escova o dente, vai dormir, não assiste televisão demais, estuda, faz a tarefa, vem lavar a louça, coloca a roupa no cesto. E nós estamos cheios de imperfeição. Então, é aproveitar a imperfeição, mas os traços de virtude, para construir a personalidade dos nossos filhos. Trazendo isso para o nosso cenário, os portugueses estão trazidos para o processo de colonização. E a carta de Pero Vaz Caminha tem umas coisas impressionantes da maneira tão ingênua como acontece esse contato dos portugueses com os índios pataxós, que são os primeiros que recebem os brasileiros. Então, há ali uma coisa como que mágica. Quando você vai lendo, você vai dizendo, é inacreditável. Não é possível. Não pode ter sido assim. Dá uma lida de como é que foi a chegada de Cortés e de Pizarro. Exatamente. Como é que Pizarro chegou no Império Incaico? Como é que foi a chegada dos espanhóis no Império Incaico? O que eles produziram de violência? Como foi que Cortés chegou na cidade do México para o trabalho com os astecas, chegando a cavalo e promovendo uma guerra logo de começo, na entrada, na chegada, quando eles descem na cidade na cidade do México, que era a cidade deles, Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, é para confronto. A mesma coisa acontece com Cortés. Quando ele invade a região do Império Incaico e encontra Atahualpa no comando do povo, ocorre um processo de violência. E ali ele já prende Atahualpa num quarto e diz, você só vai sair daqui se encher de ouro até em cima. E os incas não entendiam. Por que eles querem ouro? Esse metal é mole, você faça um machado de ouro, quando bate, entorta todinho. Isso não presta. Bom é ferro. Ferro é caro, porque ferro não destrói. Mas ouro é um negócio muito mole, é um metal péssimo. Eles não entendiam. Então, enche-se um quarto de ouro para tentar salvar Atahualpa, mas mesmo assim, a forma como os espanhóis trabalhavam com os povos pré-colombianos era bem difícil. Eles não fizeram nada com os maias, porque quando chegaram lá, o povo maia já tinha surpreendentemente desaparecido. Mas quando eu trago para o cenário de português, não tem isso. É lindo esse momento mágico do encontro na praia, em que eles são levados para a aldeia, são apresentados. Como que você pega um povo que você nunca viu, pega e leva para o local onde vocês se reúnem, você não sabe nem quem são eles, com aquelas roupas de português, com espada trançada, aquelas roupas esquisitas, e eles absolutamente nus. Segundo Pero Vaz Caminha, eles andavam sem cobrir as suas vergonhas. As suas vergonhas. Elahá, eu tenho desse trecho aí que você está citando, eu separei um trechinho para a gente ler aqui com o pessoal. Quer ver? Então vamos lá. Vamos pegar. Eu vou só para poder ilustrar o que você está pontuando aqui para a gente. Pero Vaz Caminha é um trecho da carta dele. Parece-me gente de tal inocência que, se o homem os entendesse, eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. E, portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual preza nosso Senhor, que os traga, porque certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. Imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos
e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Vejam aí já a sensibilidade de Pero Vaz de Caminha nessa carta, reconhecendo, né, esse ambiente quase que idílico, entendendo a presença portuguesa naquele momento ali, nesse processo de interação com os indígenas, com os nativos brasileiros, não era uma estratégia sem causa, né? É bonito isso. Ele reconhece isso. E você vê na fala dele o encanto dele com a pureza, com a ingenuidade, com o espírito desarmado que vê em pessoas que chegam no seu lugar e vão com eles. Vem conhecer onde a gente mora. Deixa eu mostrar. Da primeira missa, né? Participam da missa. Participam da missa. Tem muita noção do que aquilo significa, né? Mas participam. Não sabem. Isso. Assistem a tudo. Aí, dia 26 que acontece a missa. O Brasil é descoberto 22, 26 a primeira missa. Então, a missa é celebrada. E aí, eles fazem aquele culto no meio da floresta, no meio do nada. E os índios já, digamos assim, ambientados com os estrangeiros, não têm a menor ideia de que aqueles homens podem vir para tomar as suas terras. Sentam-se e assistem à missa. É uma coisa, é fantástico demais esse momento. É um momento de comunhão, né, Elahá? Comunhão na verdadeira acepção da palavra, comunhão. Ali estavam comungando, né? O início de uma terra de Santa Cruz. A gente vai alinhavar aqui alguns conceitos e alguns fatos históricos que também denunciam, né, esse contraste interessante que você falava de como os índios foram para com os portugueses, né, que eram os destinados, né, espiritualmente a se assenhorarem da nossa terra, como eles foram acolhidos de forma diferenciada, aliás, como os indígenas acolheram de forma diferenciada, por exemplo, o navegador, eu estou procurando aqui exatamente para dar os apontamentos certinho para vocês, Américo Vespúcio, em 1500, desculpe, o espanhol, exatamente, ele faz uma nova viagem, em 1501, ele faz uma nova viagem pelo litoral brasileiro numa missão portuguesa. E aí, Américo Vespúcio é que vai ser o grande divulgador dessa nossa brasilidade no continente europeu, né? E vai aguçar um pouco mais o olhar dos europeus para, em direção, né, o olhar cobiçoso, digamos assim, em direção ao nosso território. Mas antes de Américo Vespúcio, 3 meses antes, né, o Vicente Pinzon, ele já esteve aqui na costa brasileira, ele aporta naquela região ali mais ou menos do Ceará, 1500, 3 meses antes de Cabral. O Pinzon fazia parte da equipe do Cristóvão Colombo e decide descer um pouco mais em direção ao sul e permeia um pouco ali a região do Ceará. Acredita-se que naquela região que hoje é resort, né, turístico ali de Jericoacoara. E nesse território ele é violentamente recebido pelos índios potiguar. Então percebam a diferença de como Pinzon foi recebido nessa sua expedição no Ceará e como os portugueses, 3 meses depois, seriam recebidos dentro já de um planejamento estratégico espiritual na Bahia. E depois desse encontro do Pinzon com os índios no Ceará, ele ainda faz, nas suas cartas narrativas dessa viagem, uma referência a um encontro estrondoso de um rio com o mar, que os estudiosos acreditam ser ali a pororoca do Amazonas, ele andou por lá também,
Minha terra. Exatamente, exatamente. Mas percebam que em todas essas expedições anteriores à de Cabral, não houve ocupação, não houve presença, não conseguiram marcar presença nesse território ainda até então inexplorado, né, Elahá? Isso Olha só. Curioso. E isso é curioso, e é curioso também o seguinte: você tem que ver que quando eclode a reforma protestante na Europa, 1519, que é o período em que acontece efetivamente o surgimento do pensamento de Lutero, você tem ali o período de efervescência da ideia do protestantismo. Então, antes do surgimento do protestantismo em si, a Europa vivia a necessidade da catequese, da expansão do pensamento cristão. Então, quando a gente vê a chegada dos portugueses aqui, Cabinha já enxerga nos índios um excelente espaço para a catequese. Então, ele está vendo um fenômeno de expansão da ideologia cristã. Ele está vendo naqueles homens, pessoal que dá para converter. Você vê como a religião, como a gente já fez muita bobagem em nome da religião. Então, ele não tem aquela leitura de assim, eles devem ter uma crença que talvez a gente não conheça, a gente vai ter que primeiro conhecer para ver que crença que eles... Não, eles não têm crença nenhuma, dá para impor a nossa sobre a deles. Você vê o instinto eurocêntrico do cidadão querendo impor a cultura europeia sobre todos os demais. Então, eles são selvagens, eles têm que ser, digamos assim, esmagados pelo pensamento eurocêntrico que nós trazemos. E isso vai se dar promovendo, inclusive, fenômenos que não eram esperados, porque o processo da colonização não necessitaria ser violento. Não faz sentido nós imaginarmos que as páginas que foram escritas pelos portugueses dentro da história do Brasil faziam parte do pensamento divino. A bem da verdade, as construções daquilo que poderia ser oferecido para a implantação de uma nova cultura dentro do território brasileiro não previam a escravização nem dos indígenas e nem as escravizações africanas que iriam acontecer em seguida, depois do fracasso na tentativa da escravização do indígena, que se negava a trabalhar, morria, mas não se tornava escravo na sua própria terra. Você vê como os portugueses foram ingratos. Eles são muito bem recebidos, mas eles devolvem a recepção na forma da violência. Então, o que caracteriza isso? A boa representação da imperfeição humana, em que nós temos uma face luz e uma face de sombra. A face de luz, que a gente pudesse imaginar dentro dos portugueses, era a singeleza da sua civilização, a naturalidade com a qual ele lidava com a questão dos ambientes novos que as coisas apresentavam, mas é importante observar que a visão que os portugueses iriam ter depois da construção do Brasil negavam em absoluto o plano divino. Então, é como um plano feito de espírito superior para almas imperfeitas. É igual ao nosso planejamento reencarnatório. Meu filho, você vai fazer isso. Faz-se um planejamento e depois, quando a gente reencarna, nós executamos as coisas muito distantes daquilo que era previsto. Elahá, é muito importante isso que você está sublinhando, e eu quero reforçar, né, que aqui a gente não está... as pessoas estão comentando no chat, é lógico que tivemos esse capítulo equivocado na história da ocupação do território brasileiro nesse período da colonização, porque a coisa descambou para a escravização, primeiro da tentativa de escravização do povo indígena e depois como válvula de escape de uma demanda que era crescente a partir do momento que as vilas se transformavam em cidades e havia necessidade de mão de obra, se partiu para a opção de escravização do povo africano e da população negra, né? Mas é interessante que a gente tem registros históricos nesse sentido
E não podemos deixar de dizer aqui nesse programa que está tratando desse episódio da história, o papel fundamental e o papel relevante dos jesuítas nesse processo de tentativa de cristianização, né? Inclusive, a gente tem referências históricas, né, e de alguns atestados dentro da literatura espírita dizendo que o padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega tiveram funções importantíssimas dentro dessa escola jesuítica que marcou presença aqui no Brasil nesse processo de cristianização. E padre Manuel da Nóbrega é nada mais, nada menos do nosso conhecido espírito Emmanuel, né, num dos seus processos reencarnatórios. E também temos um documento que eu levantei aqui para trazer para vocês na discussão do dia de hoje, do dia 22 de abril de 1639, quando o Papa Urbano VIII reafirma, depois do Paulo III, também Papa, que havia já elaborado essa lei em 1537, a proibição de reduzir os índios à escravidão, qualquer que seja o pretexto. Logicamente que essas duas leis, chanceladas por dois papas diferentes, sofriam, né, a influência dos jesuítas, que queriam proteger os indígenas desse processo de escravização. E justamente como os índios eles não eram afetos a esse processo de escravização, o português colonizador lançou o seu olhar sobre a África e resolveu, né, escravizar os africanos para poderem abastecer as cidades que estavam se apresentando como focos de crescimento naquele momento, né? Mas é muito interessante, a gente vai tratar mais para frente da questão dos índios, da escravidão, dos negros. Aliás, no nosso próximo encontro, né, Elahá, que vamos tratar um pouquinho sobre isso, sobre esse amálgama racial brasileiro. Eu queria resgatar aqui uma questão, que é feita uma expedição em 1501 e depois o Brasil fica como que esquecido, ele é descoberto, aí você tem uma expedição em 1501 e depois passa um período longo de 3 décadas, no qual, esquisitamente, você descobre um tesouro enorme e não volta para explorá-lo e ninguém vem para querer invadir o local que você descobriu. É uma coisa bem interessante esse período. Aí que vai começar, lá para frente, o processo da divisão do território nas capitanias hereditárias e a construção de uma ocupação aqui que era feita, assim, predominantemente de homens e homens de má índole, não é? Não foi feita uma colonização de agricultores. Isso também tem que ser considerado no processo da realidade da sociedade brasileira. Não vieram sábios para cá para fazer o país. Não se escolheu dentro de Portugal os homens mais cultos e humanos para tentarem fazer um processo de ocupação. Os processos de ocupação foram realizados por pessoas que não tinham adaptabilidade na Europa, então a punição era o degredo para as terras do Brasil, como uma forma de impedir que os indivíduos pudessem, de certa maneira, ficar em Portugal criando problema. Então não se pensou assim, olha, nós vamos ter que trabalhar a construção de um novo país. Precisamos de pessoas maravilhosas, precisamos de indivíduos ótimos que possam ajudar a edificação de um país belo, que tem terras férteis, condições maravilhosas. Não se fez isso. Se pensou assim, olha, vamos pegar o pessoal que está atrapalhando aqui e vamos mandar para lá. Então, quando você reúne uma quantidade significativa de pessoas com determinadas características de violência, é muito razoável que você acabe tendo como consequência uma sociedade perversa, cruel, com fenômenos que são decorrentes do perfil que foi trazido para o Brasil. Então, nós fomos
de certa maneira, colonizados, não exatamente por portugueses. Nós fomos colonizados pela escória daquilo que não era aceito em Portugal. Então, nós somos desenhados a partir da sanha, da perversidade, do estilo de reação diante por isso, uma ocupação tão predatória, tão exploratória do território, em virtude do perfil dos homens que ali estavam. Eu fico olhando, muitas vezes, o estado que eu moro, Rondônia, em que as pessoas elas vivem em outros estados do Brasil, em que elas vivem de uma maneira muito ordeira, elas vivem de maneira muito correta, ninguém joga papel no chão, ninguém suja a cidade, todo mundo faz as coisas corretas. Aí quando vem para Rondônia, as pessoas depredam, saqueiam, destroem o meio ambiente, derrubam as árvores, desertificam a Amazônia, fazem cidades sem infraestrutura, poluem os córregos, jogando os seus esgotos para dentro dos canais, fazem as cidades processos de ocupação desordenada, existe um avanço cada vez mais agressivo em cima do meio ambiente. Aí você diz, mas quem são essas pessoas? São os mesmos sem as peias de uma sociedade que os vigie. Então, sem a vigilância que a sociedade nos impõe em determinados espaços, nós ficamos livres para exercer as nossas próprias leis, e aí as nossas características mais animalescas afloram quando você chama os indivíduos para que eles vivam numa sociedade em que eles serão os novos legisladores. Então, eles legislam em cima de seus interesses próprios e promovem sociedades e cidades que você diz, mas por que fizeram isso aqui? Vou dar só um exemplo. Nem todo mundo mora na Amazônia. A Amazônia é um local extremamente arborizado, não preciso nem dizer. Vocês imaginam aquela floresta densa. Como que se constrói cidade na Amazônia? Primeiro derruba tudo. Abre uma clareira na floresta, tira todas as árvores, fica tudo no sol, aí você abre as ruas e faz a cidade num sol quente e miserável, quando você poderia ter pensado, não, nós vamos fazer a cidade, vamos bosquear aonde ela vai ser, deixa as árvores frondosas, façamos as ruas com formato orgânico, respeitemos a madeira de lei e façamos um traçado muito mais aproximado, porque o conforto térmico que a gente tem na Amazônia com uma árvore dá 10 graus de diferença. Então, se a gente vive hoje num sol de 37, dava para viver a 27 se nós deixássemos as cidades bosqueadas. Então, essa nossa natureza predatória, que não é só dos portugueses, nós ainda hoje fazemos isso nos centros urbanos e nos centros rurais, onde nós agredimos, ainda é muito da nossa característica de pensarmos primeiro em nós e não no mundo que nos circunda. Então, a alma portuguesa, nesse sentido de exploração, ainda continua em nós. Uma terra generosa, como os índios, extremamente receptiva, que te oferece todas as condições, os homens, ao ocuparem a Amazônia, devolvem na forma da depedração e da destruição dela, indicando que esses 500 anos se passaram, mas a criatura humana ainda parece muito semelhante ao que foi no passado. E a sustentabilidade ainda é um tema importante, né? Elahá, a gente tem algumas participações aqui, temos as nossas companheiras nos bastidores, eu acho que a gente podia trazer todo mundo meio que para uma roda agora, para a gente ir alinhavando algumas temáticas importantes para a gente trazer um fechamento para esse capítulo. O que você acha? Pode ser, pode ser. Olha elas aí. Meninas, eu só dar um esclarecimento, meu óculos está super torto. Estou respondendo a Cristiane, que fez essa... eu não sei quem fez essa observação, mas, enfim, o meu óculos quebrou. Ó, aqui está sem... Está sem meu óculos, gente. Eu tô capenga de óculos, minutos antes da live. E como eu não enxergo direito para a leitura, eu estou usando óculos tombado. O óculos está que nem meu espírito hoje, está tombado. Mas peço desculpas pela falta estética, tá bom? Quem usa óculos te entende perfeitamente, Cris.
O que vocês separaram aí, Denise e Camila, para a gente colocar aqui na nossa roda? Calma que eu estou me recuperando ainda. Estou voltando, né, Denise? Estou voltando. Achei bem interessante um comentário que a Daniele fez ali, que todo estudante, né, para o Enem deveria estar nas nossas lives. Com toda certeza. Mas, olha, tinha que ser, né, pré-requisito dos cursinhos. Mas você sabe, Camila, existe um certo desconhecimento de nós brasileiros sobre a nossa própria história. Sim. Pergunte às pessoas do Brasil quem leu a Carta de Caminha. Quem já se interessou de mergulhar, não só ler, mas decifrar o que tem ali, porque tem muitas palavras que a gente não usa mais, e olhar o que significam aquelas coisas, o que está por trás da mensagem, porque não é só ler, eu já li, não, mas tentar desenhar as imagens na cabeça deles se aproximando, esse processo da dominação religiosa da Europa sobre as outras partes do mundo, essa imposição do cristianismo sobre outras culturas, esse processo de como as coisas aconteciam, e depois eles vão embora e deixam duas pessoas. Eles deixam duas pessoas, eu não queria ser nenhum dos dois, eles deixam duas pessoas aqui e vão embora, esses caras vão ficar aí, eles vão se integrar com a comunidade indígena. Então, são muitas histórias interessantíssimas que acontecem nessa carta e que valeria a pena nós todos nos debruçarmos sobre ela para percebermos como que tudo começou, como é que a espiritualidade fez isso, porque é um documento que não tem nada parecido, a gente não tem... Esse é o filme da chegada dos portugueses ao Brasil. E é uma pintura sem retoques, porque ele não está escondendo, que ele não sabe o que ele tem para dizer. Então, ele vai contando o que acontece. Olha, Senhor, essa terra é fértil, e em se plantando, tudo dá. Porque bem que ele poderia dizer, olha, a terra é fértil, porque ele podia ter descoberto um território desértico, né? Olha, nós chegamos no local, só tem areia, não tem nada... Aí ele vai dizer, olha, é uma terra em que se plantando tudo dá. É muito legal. O interessante, Larra, que o professor Otacílio, inclusive, comentou que essa carta é psicografada. É verdade. Eu quero também dar um spoiler aqui de bastidores, aproveitando até o próprio comentário da Lívia, que indica para os alunos, inclusive já leu partes da carta para eles. Ou eu perdi ou vocês não comentaram, porque ou eu aprendi ou eu não lembro que já comemoramos o aniversário do país no dia 3 de maio, é isso? A Cris colocou lá no roteiro, agora eu quero saber disso. Comemoramos o quê? O descobrimento. Né? O aniversário. Dia 3 de maio. Do dia 3 de maio. Tem uma explicação do nome, né? E de uma acomodação que foi feita por Dom Manuel sobre a data do descobrimento. Eu tenho esse apontamento aqui comigo, porque, primeiro, antes de mais nada, a terra brasileira foi chamada de Terra de Veracruz. Ilha de Veracruz. Isso. E depois ganhou a alcunha de Santa Cruz, porque era, na época, tradição, né, de se dar o nome da terra e o nome do item descoberto, digamos assim, ao santo, né? Ao santo do dia. E aí houve ali uma acomodação por Dom Manuel, mudando a data para 3 de maio, exatamente para poder reverenciar a Santa Cruz, né? Mas depois, quando foi descoberta a carta de Pero Vaz de Caminha, se determinou, porque ele narrava, né, no diário dele a data do dia 22 de abril. Então, houve ali a chancela da verdadeira data do descobrimento do Brasil. Mas Dom Manuel antes tentou fazer ali uma acomodação da data para poder trazer a alcunha de Santa Cruz, e aí determinou, enquanto rei, que a data a ser comemorada em relação ao descobrimento seria de 3 de maio. Mas depois foi esclarecido tudo após a descoberta da carta de Pero Vaz de Caminha, 22 de abril
de 1500. Mas tem que ser 22 de abril, porque é o aniversário do meu pai, então não pode. Legal. E o interessante é que é Ilha de Veracruz, né? E aí fica conhecido, durante muito tempo ficou, né, a terra, as ilhas de Santa Cruz. Agora, espiritualmente, não, né? Espiritualmente era a terra do cruzeiro. Terra do Cruzeiro, e algo muito romântico que eu gosto, desculpa Elahá, quero te ouvir, mas lançar aqui também essa expressão que eu acho muito linda, né? Pindorama. Pindorama era a forma como os indígenas nomeavam a nossa terra, que é a terra dos sonhos, né? A terra das fábulas. É bem idílico isso. Então, Pindorama também cai bem, né? Era o nome que eles davam, né? Mas eu acho interessante assim, ó. O primeiro nome, Ilha de Vera Cruz. Terra de Santa Cruz. Então, a ideia da cruz, a ideia dessa relação com a cruz, ela vem desde o primeiro momento, porque você não tem esse chamamento em outros lugares que são descobertos. Mas aqui se dá o nome de Vera Cruz. Porque Vera no sentido de verdadeira. A ilha da verdadeira cruz. Então, você pensa assim, a ilha do verdadeiro evangelho. Então, a verdadeira relação com a cruz é nessa ilha. E o primeiro nome foi ilha porque eles achavam que era uma porção menor. Depois é que eles vão andando e vão vendo o litoral. Meu Deus, não é uma ilha. É um negócio grande. Aí chama... Não pode ser ilha. Vai chamar-se de terra. Só para a gente pontuar, que talvez eu não tenha outra oportunidade para a gente fazer essa inserção de linhas de Humberto de Campos, no texto, na Pátria do Evangelho, capítulo 2 do livro, que eu acho assim importantíssimo ficar bem sedimentada essa mensagem, essas palavras de Jesus para nós. Quando Eliu verifica já esse processo inicial de ocupação dos portugueses, e a gente sabe que o pequeno Portugal teria que dar conta de mais de 8.000 quilômetros de terra. Né? Então, muita gente de olho, né? Muita gente de olho. Então, Eliu fica um pouco ali preocupado e manifesta essa preocupação para o mestre. Vejam a magnitude da resposta de Jesus, que muito me acalenta. Né? É algo para a gente sempre pensar nos momentos assim de desespero, naqueles momentos maiores de angústia. É bom se lembrar do que Humberto de Campos nos oferta nesse capítulo 2 da obra. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal. Vejam aí o que o Elahá, Denise e Camila já falavam sobre a questão da cruz. Estará exuberante o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então, quando Jesus fala para a gente que a nossa pátria, o nosso solo, é um solo santificado, que estará eternamente ligado ao coração dele, a gente já sabe que tem esse protetor dadivoso olhando por nós, velando por nós. Né? Isso me traz muito alento, não sei se é vocês, mas diante de todas as hetacombes, nada me abala, porque eu me lembro disso. Sim. Eu até diria uma coisa, sabe, Cris? Quando a gente lê a história do Brasil,
e a gente vai ter a oportunidade de passar por esses episódios, a gente vai observar que em determinadas circunstâncias se monta uma onda que você diz, agora vai quebrar, agora vai, e vem alguém parece que fura aquilo. Aí, não, agora não vai ter jeito, agora vai romper, vai rasgar. Aí ocorre um movimento que esvazia. E quando eu não estou querendo comparar no sentido de crítica ou coisa parecida, mas, por exemplo, quando você vê a França, a história da França, a coisa incha e explode. Explode numa noite de São Bartolomeu. Explode numa Revolução Francesa. Ela explode. E quando a gente observa no nosso país, nós vemos vários momentos. Meu Deus, eu encheria as minhas 2 mãos de episódios que você diz, agora não vai ter jeito, vai rasgar. Chegou num ponto que vai ter uma ruptura, a ruptura vai acontecer, vai ser hoje, de hoje para amanhã, e quando você vê... Aí, como que pode isso? O que foi que houve? O que foi que houve? Mas se nós estamos eternamente no coração de Jesus, nunca esse tipo de coisa vai nos acontecer. É o que a Cris falou, é esse alento que nós temos, essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, orgulho de hoje estarmos reencarnados em terras brasileiras. Apesar das no coração de Jesus. Que habita, né? Que o Elahá e a Cris trouxeram muito bem ao longo da fala, né? Que existe um planejamento, mas não que as falhas sejam planejadas, mas o que vem depois é uma emenda, seria um conserto dessas falhas que a gente acaba provocando, e vem esse furinho do balão que o Elahá falou, né? Trazendo esse alento. E é assim, Camila, me antecipando a tudo que a gente vai conversar para frente, nós temos uma determinada perspectiva de que o país siga nessa direção. O país segue numa direção contrária e se envolve numa experiência indesejável. Se ele se envolve é porque os espíritos que assim decidiram acharam que isso era o certo. E ninguém faz o que acha errado. Então, se a nação brasileira disse, não, nós vamos andar para esse lado, então você vai ter a inscrição de todos esses nos capítulos da Lei de Causa e Efeito. Assim, não querendo me antecipar, mas me antecipando, o processo da escravização do Brasil não foi um soluço. Não foi um soluço. Então, eu tive um soluço. Foram 300 anos. Deu tempo suficiente para pensar se estava fazendo coisa certa ou coisa errada. Então, se a gente move toda uma sociedade nessa direção e se conforma com esse modelo social e admite isso por 3 séculos, nós temos a inscrição de várias pessoas dentro da lei de causa e efeito em virtude dos seus excessos. E aí a lei diz, me aguarde. Amanhã a gente vai ter que trabalhar esse seu sentimento. E a gente vai encontrando no curso da história a nossa revisão desses nossos momentos de equívoco em formas infelizes de arranjos sociais que são, na verdade, as maneiras como a lei de causa e efeito tenta trabalhar, lapidando as almas. Fez bobagem? Foi. A sociedade aceitou? Aceitou. Então, vamos inscrever todo mundo no processo natural de educação. Está precisando, porque não há intervenção de livre-arbítrio. Se a sociedade admite, então acolhe, cataloga todo mundo para o trabalho natural que a lei tem para cumprir com todos nós. Isso aí. Pessoal, a gente tem perguntas. Eita, desculpa. Não, imagina. A Valéria já está trazendo a primeira, que é do José Francisco. Boa noite. Fronteiras vão acabar? Não lembro qual livro li, e também, segundo o Geraldinho Lemos, Chico teria dito que o Brasil vai ser fatiado por europeus devido a catástrofes ambientais. Já ouviram algo a respeito? Eu respondo, Cris. É muito importante que se observe que dentro daquilo que a doutrina espírita nos fala, existe um princípio chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Se uma determinada entidade aparece, pelo médium que for,
e diz determinadas coisas que nós não estamos vendo escrito, nós estamos vendo falado por uma pessoa que teria convivido com o Chico, mas onde acontece a validação dos conceitos pela universalidade dos ensinos dos Espíritos. E aí você vai dizer, epa, mas essa obra aí é do Humberto de Campos. Mas as falas de Brasil, Coração do Mundo são anteriores à obra de Humberto de Campos. Antes dele publicar, no início do século, já havia mensagens de outros médiuns e outros espíritos rotulando o Brasil com esse conceito. Então, essas informações, elas se validam através disso. E essas visões catastróficas, hecatômbicas do futuro da humanidade, dizendo que a Europa vai toda para o fundo e que o Brasil vai ser o local onde todo mundo vai se agasalhar, entendamos isso como um processo não físico, mas observemos o que está acontecendo na Europa nos dias atuais. Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista sociológico, a Europa de hoje ela encontra uma série de fragilidades econômicas, os seus campos estão exauridos, a sua capacidade produtiva já não é mais a mesma, ela já tem uma série de desgastes do ponto de vista de equilíbrio fiscal dos países europeus, existe um fenômeno de migração progressiva, desestruturando o pensamento típico europeu pelo fenômeno da migração que vai naturalmente se expandindo dentro do território da Europa e alterando a face daquilo que a sociedade europeia seja, e que isso naturalmente vai conduzir a mudanças de postura da Europa, o fenômeno migratório que acontece na Europa, quando, por exemplo, a Europa vai e invade um país, e aí impõe sua língua naquele país. Então, por exemplo, sou a França. Eu invado um país e eu imponho o francês na minha colônia. Num futuro, quando aquela colônia já está liberta, ela já não é mais colônia, eles querem ir para a Europa, para qual país que eles vão? Eles vão para a Alemanha, que eles não falam, ou eles vão para a França? Então, quando eu exploro um país, aguarde, papai. A lei de causa e efeito vai pegar os netos deles e vai inspirá-los a procurar abrigo aonde os exploraram. Então, isso é natural. O processo de reocupação da Europa com as nações que circundam procuram, de preferência, os países aonde eles sofreram o processo de colonização, que é um fenômeno muito típico do natural fluxo e refluxo da vida. Então, eles estão recebendo. Só respondendo a pergunta, essa ideia do Brasil como sendo um local para receber os europeus a catástrofe mundial, ela pode ser entendida por nós não como nada físico, mas um fenômeno natural migratório que pode vir a acontecer. Aguardemos. Isso não é o mais importante. O mais importante é nós guardarmos dentro do nosso país a capacidade de sermos receptores, porque não podemos fechar as nossas fronteiras. Quando nós não vai ter fronteiras, não é fronteira física, não vai ter alfândega. É porque, por exemplo, quando na Europa houve a migração dos povos que quiseram entrar na Europa, vocês lembram das movimentações que as populações fizeram para refrear essas migrações? Sim. Várias filmagens foram feitas do fenômeno de rejeição da entrada do diferente no meu país. E como reagiu o Brasil quando houve a chegada dos haitianos? Alguém no Brasil tentou fechar a fronteira? Quando os venezuelanos entraram no Brasil, o que aconteceu? Quando os venezuelanos entraram trazendo um surto de sarampo, o que se fez? Se aumentou a vacinação e não se fechou as fronteiras. Então, é essa característica de um país que não tem fronteiras. Ele tem fronteira, mas ela é porosa, porque existe em nós o dom de enxergarmos todos como nossos irmãos. É isso mesmo. Olha, o Gessner está perguntando, seria isso um karma? Isso o quê? Lembrando que essa pergunta do Gessner veio, Elahá, quando você estava falando do perfil dos portugueses que vieram colonizar o Brasil. E aí ele até comentou que era um perfil extremamente materialista. E na sequência ele pergunta, seria isso um karma? É um karma. Um karma para quem? Para eles ou para nós? Olha,
não deixa de ser, todas as experiências que acontecem conosco, elas podem ser prova, expiação ou missão. Vir para o Brasil pode ser uma prova, pode ser uma missão e pode ser uma expiação. O que vai caracterizar? O que eu sinto no que eu faço. Eu comparo essa vinda com Rondônia, que é um país, um estado colonizado. Há pessoas que moram em Rondônia e dizem assim, eu não aguento esse lugar, meu sonho é ir embora daqui. Eu conto os dias para ir embora desse lugar horroroso, calorento, difícil. E esses estão num processo como se estivesse realmente numa pena. Estão cumprindo pena em Rondônia e sonham com a sua libertação. E há outros que vêm assim, aqui é o lugar da minha vida. Cheguei aqui puxando a cachorrinha, não tinha nada. Aqui eu comecei, fiz minha vida, construí minha casa, criei meus filhos. Eu sou muito grato a esse lugar. Amo Rondônia profundamente. Aí você disse, mas vir para Rondônia é prova, é expiação, é missão. Depende de como a criatura se move diante disso. Então, há pessoas que amam esse lugar enlouquecidamente e há pessoas que detestam isso aqui. Existe, inclusive, quando você levanta pelo perfil do IBGE a idade de Rondônia, nós temos uma distribuição etária diferente do Brasil, que o povo aposenta e vai embora. Então, nós temos um percentual de velhos muito menor do que, por exemplo, Jaraguá do Sul, que as pessoas dizem, não, eu quero ir para uma cidadezinha, quero morar lá, quero ir, quando eu me aposentar, vou morar em Itapema, eu quero me aposentar, eu quero morar lá no Nordeste. Aí você... Tranquilo. Então muitas pessoas têm um sonho de ir embora por conta disso. Assim como para muitos morar no Brasil, a gente discutindo essa história linda, para muitos morar no Brasil é um karma aí, né? Acabam saindo. Temos mais uma, Valéria, temos. Carmen Diva Belmonte, Rio de Janeiro. Nossa, ainda bem que eu conheço. Carmen Diva Belmonte foi da minha juventude espírita. Que legal. Eu vi aqui que o Paulo até colocou lá a Carmen, agora eu já sei quem é a Carmen. Elahá, se o planejamento espiritual não previa a violência na colonização, temos notícias de como deveria ter sido? Será que se tivesse sido assim, estaríamos na situação de hoje? Aguarde, Carmen, o capítulo Os Escravos, em que a gente vai trabalhar exatamente esses conceitos e a resposta vai estar lá. Pega o Flix, segue uma sequência, certo? Nós estamos descobrindo o Brasil hoje. Hoje nós estamos vendo, meu Deus, a chegada dos portugueses loucas, coisa louca. Mas aguardem. Vamos chegar ao momento de ver todas essas coisas, se Deus permitir, né? Permitirá, com certeza. A pergunta da Marlene Rosa. Então, Cabral não errou o caminho das Índias? Que tal, Cris? Não errou. Inclusive, nesse capítulo 2, está dito aqui que a prova de que os seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datado de 1448, já mencionava uma região próxima da costa da África, né? Isso em cartografia, esse mapa de André Bianco, de 1448, aponta essa possibilidade, né? E tem também dito por o próprio Humberto de Campos que essa ideia, né, estimulada por João II, rei de Portugal, já sob os auspícios da influência espiritual de Elio, estimulando a ele para dar impulsionamento à navegação, já era algo que tinha sido traçado em termos de planejamento espiritual. Então, eles sabiam, né? Inclusive, no capítulo tratado hoje, Humberto de Campos diz que as noites que antecederam a chegada das caravelas portuguesas no território brasileiro foram noites angustiosas, tumultuadas em termos de sonho de Cabral, né? Cabral ele teve noites com muita, digamos assim, ligações mediúnicas com o plano espiritual.
Eram noites agitadas para Cabral, onde ele tinha muitos sonhos. Então, a presença espiritual dando encaminhamento a esse curso da história foi algo muito forte e é algo atestado por Humberto de Campos nesse segundo capítulo do livro. E eu quero fazer só um adendozinho nessa fala da Cris. É que, por que a preocupação espiritual? Para que ele viesse e aportasse no sul da Bahia e encontrasse os pataxós. Se o vento bate e joga ele na direção do Ceará e ele se defronta com os potiguars, a história do Brasil teria sido totalmente diferente. E Cabral diria, cara, esse lugar aqui não é para nós, não, vamos embora. Então, um sopro de um vento que levasse para o Ceará, ao invés de aportar na posição ali onde nós tínhamos a presença dos pataxós, poderia ter dado um rumo completamente diferente para a nossa história. É como Moisés no deserto. Aonde está a mediunidade de Moisés? Em saber para onde ir para achar o maná. Em saber para onde ir para achar as codornas cansadas, que nem voavam quando eles queriam comê-las. Então, as codornas faziam migração e pousavam num campo, mortas de cansada. Aí os hebreus chegavam, corriam, as codornas ficavam quietas, eles pegavam. E olha, é um milagre. Codorna nem voa, estava morta, bicha. Então, onde está a genialidade? Pegaram o caminho conhece, ele vira para o outro lado, eles tinham morrido tudo de fome. Então, a espiritualidade vai nessas intuições, entra, pega, vira, dobra, não dobra, vai reto, e aí joga de cara com os pataxós. Porque tem um frei jesuíta também, que olha o nome dele, era Sardinha, só podia ter esse nome. Os índios comem ele. Acho que é nas costas do Espírito Santo que ele aporta e os índios comem. Eram canibais. Imagina se os portugueses dessem no local canibal e os índios dissessem, vem cá, perto, eu quero conhecer você de perto. Então você vê que um movimento teria dado uma história completamente diferente para todos nós. Américo Vespúcio, nas suas cartas, quando ele faz essa expedição de 1501, ele cita que uma das entrevistas que ele mantém com os nativos é de um nativo orgulhoso que já havia devorado 300 homens. Tá bom para vocês? Meu Deus! O canibalismo era uma realidade nesses povos, né? Alguns. Tem um livro até que eu li que descrevia todo o ritual. Não era assim, pegava e já matava e assava. Eram dias, né, Cris? Levavam dias ali cozinhando, de certa forma, a criatura. Amigos, só para a gente ilustrar, talvez, eu não sei, tem mais questão, meninas? Tem só mais essa aqui, ó. Só mais essa. Depois eu falo, então. Ok. Então, aqui, a Michelânia Rufino pergunta o seguinte: essa carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, seria uma carta intuitiva? Elahá. Não existe nada que a gente possa imaginar da grandeza daquilo que estava acontecendo que não tivesse a presença de espíritos intuindo. Então, não é só a carta de Pero Vaz Caminha que é intuitiva. A consulta no médico que diz assim, vamos fazer o exame tal para ver o que pode ser isso. A construção de um texto que o repórter faz para jogar no jornal do dia seguinte. A poesia construída pelo poeta. As cartas que nós escrevemos para as pessoas, os e-mails que nós produzimos, quando eles possuem relevância significativa, eles estão apoiados de maneira intuitiva por uma série de entidades. Agora, se você imaginar, não por ser o Brasil, mas a descoberta da América, a descoberta do Brasil, a descoberta da Austrália, a descoberta do Polo Norte, do Polo Sul, as descobertas, elas não são feitas apenas do ponto de vista material. Há uma mobilização espiritual muito grande. Então, não é nada de anormal nós imaginarmos a caravela de Cabral repleta de entidades apaixonadas pela página maravilhosa que iria ser escrita, inspirando determinadas coisas que Pero Vaz de Caminha registra na sensibilidade que ele coloca no texto ao descrever as características daqueles que eram os nativos. Só para completar, palavras de Humberto de Campos.
momento do descobrimento, aportam as primeiras naus na praia, né, de Veracruz, da ilha de Veracruz. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. A gente vai duvidar que houve planejamento espiritual, que estamos em solo sagrado para a nossa própria redenção. Aqui é um celeiro de redenção. E resgatando o que Elahá tão lindamente também falou, respondendo à questão que citava, né, a mensagem atribuída a Chico Xavier, que a gente também questiona, sobre a universalidade dos espíritos. Nós tivemos um grande ceareiro espírita aqui no estado do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente, grande professor Leopoldo Machado. O livro foi escrito, né, esse nosso livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi escrito em 48. 38, desculpe, em 38. E Leopoldo Machado, professor Leopoldo Machado, já em 1934, em conferência espírita na sede da Federação Espírita Brasileira, já dizia, numa palestra que ele conferiu na Federação, Brasil, berço da humanidade, e a gente extraiu uma fala de Leopoldo Machado em 34, ou seja, 4 anos antes, né, do lançamento do livro. Do ano que é ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, o livro. Leopoldo Machado diz o seguinte, meus amigos: nosso amor ao Brasil é o de quem sente e sabe a sua pátria destinada a desempenhar uma gloriosa e providencial função dentro da vida. É o afeto de quem sente e sabe que o Senhor de todas as coisas confiou à sua terra a mais bela função, que um povo e uma nacionalidade podem desempenhar, qual a de serem verdadeiros intérpretes da doutrina luz, amor e verdade emanada dos evangelhos de Jesus. Então, nós temos fincada aqui no nosso solo, na pátria do Cruzeiro, na terra do Cruzeiro, também a árvore da terceira revelação. Concordamos com Leopoldo Machado, enxergamos essa vocação espiritual do nosso Brasil e, com isso, chamamos a nossa responsabilidade para sermos bons auxiliares nesse processo de darmos cumprimento a essa missão espiritual da nossa pátria. Olha, eu por mim ficaria aqui até terça-feira que vem, mas infelizmente... Ou a outra quinzena. Ou a outra terça-feira. Mas infelizmente nós temos que encerrar, já deu o nosso horário. Mas, Elahá, quais são as suas considerações finais sobre tudo o que foi falado aqui hoje? Eu acho que a magia daquilo que a gente viu no dia de hoje é exatamente essa movimentação do mundo espiritual, soprando nas velas para o local exato do ponto de atracamento. Que se fosse num outro lugar, a história seria outra. Esse movimento de recepção dos índios, essa capacidade dele de nos acolherem, de nos receberem, essa sensibilidade na carta de Caminha, registrando a personalidade ingênua e doce dos indígenas, é uma coisa fantástica. E também todo o trabalho da espiritualidade, produzindo os reis que deram sequência a toda essa condição da escola de Sagres, e depois que tudo está feito, não precisa mais a dinastia. Dom Manuel I pode assumir o poder, porque não preciso mais de sábios, reis sábios, preciso de capitães,
para comandar a ocupação do Brasil. Aí entra Dom Manuel I e sai a dinastia que estava antes. Isso é belo demais. Cris, as suas considerações? Eu acabei apresentando esse texto de Leopoldo, né, como um estímulo para que nós nos congracemos cada vez mais nessa nossa tarefa, né? Tarefa de sermos colaboradores dessa missão espiritual da nossa pátria. E sempre reforçando essa ideia, não ufanista, mas uma ideia de nos chamarmos a atenção para a nossa necessidade de trabalho e de chancelarmos essa vocação do acolhimento, chancelarmos essa vocação da fraternidade do povo brasileiro, da nossa amorosidade, né? Não deixarmos isso se esvair em injunções políticas, em setorização das nossas demandas, das nossas ansiedades. Somos um único povo, um único coração a pulsar pelo mundo e pela melhoria das nossas próprias vidas. Então, sigamos frente, né? Em rota segura, porque as naus portuguesas já nos apontaram a trajetória marítima correta. Olha só, Denise, a gente gosta, né, sempre de citar, né, da onde as pessoas estão participando. Eu anotei, fui anotando até um pedaço, mas, gente, o Brasil inteiro na live. Eu também anotei aqui um pouco. Para o mundo. A gente tem Minas Gerais, Goiás, a gente teve o Canadá, Toronto, temos a Patrícia de Roios lá na Flórida, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, tivemos o Amapá presente também. Eu estou falando assim dos estados porque a lista com as cidades a gente fica mais meia hora para terminar de ler, né? Então, assim, muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que esse estudo, ele acontece de forma alternada. Hoje a gente teve a Live Brasil, um Coração para o Mundo. Semana que vem, terça-feira, às 9h30, a gente retorna com o estudo da Revista Espírita. Depois voltamos com o Brasil e assim alternando. Amanhã, aqui na Fegoflix, teremos o Livro dos Médiuns, às 9h30. Podem acompanhar aqui pela FEGO ou os canais parceiros. Denise, alguma consideração final? Sim, só agradecer mais uma vez à FEGO, né, Federação Espírita do Estado de Goiás, e aos nossos parceiros de transmissão que nos ajudam a levar todo esse conhecimento, essa nossa história, né, a todos os corações, que hoje, por exemplo, nós estivemos no Canadá, estivemos nos Estados Unidos, quer dizer, isso graças aos nossos parceiros que estão sempre conosco colaborando. Então, é só realmente agradecimento. E a vocês dois, né, que realmente é uma aula de história, é uma aula de doutrina, e a gente sai daqui realmente assim, sentindo esse êxtase todo, né, de estarmos aqui participando. A gratidão é imensa, gente, porque nos torna realmente brasileiros, né? E a gente pensa, meu Deus, e eu estou aqui. Né? Isso é maravilhoso. Não por muito tempo. Essa sopa deixa eu ficar no Brasil. Essa sopa de ser brasileiro só nessa. Eu quero ficar em solo brasileiro. Ninguém Medino. Obrigada, querida. Obrigada, Elahá, Denise, a Valéria, que também está aqui trabalhando ainda com a gente. Vocês não sabem, mas vou contar. Está aqui, ó, trabalhando ainda. Voltamos, então, no dia 9 de novembro, com a Live Brasil, um Coração para o Mundo. Semana que vem, Revista Espírita. Uma boa noite. Fiquem agora com um lindíssimo poema para fechar com chave de ouro essa noite maravilhosa. Boa noite e boa semana a todos. Não perca, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação,
há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha, e depois da montanha, aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus.